no mundo. Então essa proposta seria do Chelsea, é isso? Procede essa informação do Chelsea? Procede. E você falou pra gente agora que seria um bom negócio. Eu discordo um pouco porque a gente tá falando não só de uma promessa, mas talvez da principal promessa da base do Corinthians no momento. Não. Então, deixar uma coisa bem clara. Se o empresário não quer, o atleta, a família não quer, você não tem como renovar. Aí o que você acha, Vitor? Ele sai por 10 milhões de reais ou ele vai sair por 60, 70 milhões de reais? Fala, corintianada, gente fina do canal. Hoje vamos falar de um assunto que tem mexido com os bastidores do Corinthians, que é a saída do jovem Denner, uma das joias da nossa base. Então vamos abordar os detalhes dessa situação, explicando o posicionamento do presidente do clube e o impacto do empresário Juliano Bertolucci nessa negociação complicada. Além disso, discutiremos como essa relação influencia diretamente nas finanças e no futuro do Corinthians. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem entender todos os desdobramentos dessa história. Bom dia pra todo mundo. Então essa proposta seria do Chelsea, é isso? Procede essa informação do Chelsea? Procede. E você falou pra gente agora que seria um bom negócio. Eu discordo um pouco porque a gente tá falando não só de uma promessa, mas talvez da principal promessa da base do Corinthians no momento. Não. Uma das. Há muito tempo sim. a gente fala do Denner. Claro, tem outros jogadores também, mas há muito tempo a gente escuta falar do Denner, por seleção, por tudo que ele fez no Corinthians. Então você realmente acha que é uma boa negociação você vender uma das principais promessas por 8 milhões de euros fixos aí, podendo chegar a um valor um pouco maior? E só uma complemento. Em abril, quando vocês renovaram, não dava para já ter colocado um valor de um salário melhor, para a multa nacional ser maior, já que foi feito... De 5 mil reais. Acabei de te falar isso, pessoal, né? A gente tentou. Tentamos de tudo. Quando eu quero dizer assim, que é uma boa venda, porque ou você faz essa venda, ou você perde ele por 10 milhões de reais aqui dentro. Mas aí não teria, por exemplo, a possibilidade de não jogar a Copinha justamente para não perder uma promessa assim por esse valor, Augusto? Mas se você tem uma eventual sondagem de 8 milhões de euros à vista, com mais bônus, que é bônus certos, que se ele entrar cada jogo, ele ganha 100 mil euros. Por exemplo, no profissional, se ele entrar cada jogo, ele ganha 100 mil euros. Se você tem uma sondagem de 8 milhões de euros, até então era uma sondagem, nós tentamos renovar o contrato dele várias vezes antes, como você falou, em abril. Não tivemos êxito, como eu comecei a conversa. Tentamos renovar, a base fez um excelente trabalho nisso, só que eles não quiseram. Então, onde eu sempre deixei claro o seguinte, jogador meu, principalmente, ele vai performar primeiro para depois eu vender, porque eu quero o preço justo. Foi feito isso com o Wesley. Só que o Wesley a gente tinha uma multa, porque foi feito um aditivo com ele. Quando o Wesley começou a se destacar, e ao contrário, hein? Quando pediram para tirar o Wesley, eu falei, não, esse garoto tem futuro. E chamei, mandei renovar e coloquei a multa. Como eu estou fazendo com alguns atletas que eu segurei, porque os empresários chegaram, aceitaram a renovação, porque era uma promessa também. Eles aceitaram, eles preferiram ele performar aqui no Corinthians do que já correr o risco de uma venda por X, sendo que poderia pegar X, Y, Z. Mas então, não é pouco, Augusto. É pouco, mas não tem opção, Vitor, não tem opção. Ou você vende por esse valor, ou ele vai embora por 10 milhões de reais. Então, assim, o Corinthians segue muito na mão dos empresários ainda, meio que isso. Não, porque esse garoto chegou aqui com 13 anos, já era da gestão passada, não é nossa. Sim, mas aí o contrato já é dessa gestão. Sim, mas quando nós fomos fazer o contrato para fazer o aditivo, só que você não pode, como eu falei, volto a repetir, vamos deixar a coisa bem, bem correta. Quando você pega um garoto desse, você não sabe se ele vai dar certo. Ele começa um trabalho e uma performance. Sim. Aí você tem uma ajuda de custo. Você não pode já trazer o garoto desse, fazer um contrato desses. É a mesma coisa. Daqui a pouco, ele fez o contrato com pé de rato, tá pagando 10, 15 mil reais para ele. Aí a multa vai lá em cima, para 100 milhões de euros, 50 milhões de euros, 70 milhões de euros. Quando esse garoto começa a dar certo, aí você chama. Aí você tem que ter a parceria com os empresários. Com o atleta, com a família. Você quer continuar no Corinthians? Você quer jogar? E outra, vamos deixar a coisa bem clara. No Corinthians só vai jogar quem quer. No Corinthians só vai ficar quem realmente tem as características e quem quer um futuro brilhante no Corinthians. Então o que a gente tem que deixar muito claro é o seguinte. Quando esse garoto começa a se destacar, nós chamamos, como nós fazemos com todos os outros atletas, como nós fizemos com o Bidon agora. Olha que maravilha. O Bidon tinha um contrato até 27, com uma multa, acho que de 300 ou 400, chamamos o empresário, maravilhoso, super parceiro, cara de mercado mesmo, cara que entende, que quer uma projeção muito boa. Não deu 2 minutos de conversa, ampliamos a multa para 700 milhões de euros e esticamos o contrato dele para 2029. Ele tem uma garantia de um bom salário, tem uma garantia de uma boa multa, tanto para ele quanto para o clube, vai ter uma porcentagem maravilhosa de venda, tanto para ele quanto para o clube. É isso que nós queremos para o Corinthians.
Infelizmente, com o Denner, nós não conseguimos isso. Por quê? Porque já tinha uma projeção. Agora, eu não posso chamar um garoto que ainda está em fase de adaptação e já dá salários absurdos. Porque eu incho a minha folha salarial de base, prejudico também vários atletas em contrato. Não todo mundo vai vir com a faca no pescoço. Ele está ganhando 10, eu quero 10. Mas, pô, ele ganha 2. Desculpa. Ele ganha 2, ele ganha 2,5. Então, deixar uma coisa bem clara. Se o empresário não quer, o atleta, a família não quer, você não tem como renovar. Aí o que você acha, Vitor? Ele sai por 10 milhões de reais ou ele vai sair por 60, 70 milhões de reais? Galera, continuar aí, ó, tá aparecendo na tela de vocês o real motivo, né? Vamos ser bem sinceros, do qual o Corinthians teve e tem essa dificuldade de renovar com o Denner e vai acabar perdendo uma das joias do Corinthians. E aí dá até para entender o presidente, já até antes de começar, porque para não gerar nenhuma dúvida, não tô defendendo lado A, lado B, presidência que tá atual, presidência que passou, mas falando da situação toda que o Corinthians se envolve, não é de hoje, já vem das gestões passadas que prejudicaram muito o Corinthians na questão financeira. E o Denner, para quem não sabe, é agenciado pelo Juliano Bertolucci, tá aí matéria do meu timão, vou deixar aí na descrição para vocês também, para quem quiser acompanhar, ótima matéria falando sobre o assunto. Tá aqui, ó, outros 2 jogadores agenciados por ele, né, o Paulinho e o Mateuzinho, ó, os 2 eles chegaram no Corinthians e o Juliano Bertolucci cobrou pela intermediação, hein, 2.880.000. Bom, isso somado a várias outras dívidas que o Corinthians tem com esse empresário, que tem aí o Ramiro, 26 milhões aí o valor original, entrou uma multa de 622 milhões, juros, correção, foi para 42 milhões, Jô, Douglas, Augusto e o Léo Santos, mesma situação aqui, ó, valor, multa, juros, para chegar num valor total de 7 milhões, com o Paulinho aqui, o valor da intermediação, né, os 2.800.000, aspas, hein, 2.880.000 para a intermediação do Paulinho, 2.047.500 para a intermediação do Mateuzinho. Então, juntando as duas intermediações, dá lá seus quase 5 milhões. Aí você tem aí empréstimos que as gestões passadas fizeram com o empresário, é isso mesmo, empréstimos que foram feitos com o empresário. Então aí tem o valor original, multa, correção, lá vai-se então mais 24 milhões e um total aí de 78.212.245 reais que são devidos ao Juliano Bertolucci. Juliano Bertolucci, que é o que comanda aí, né, a carreira do querido Denner. E com isso o Corinthians tem aí essa dificuldade enorme, porque será, né? Aí deixo para vocês aí, né? Os dados estão todos aí na tela. Vocês me digam nos comentários por que será que o Corinthians teve essa dificuldade, está tendo essa dificuldade para renovar com um garoto. E assim, por então, o Augusto, no final das contas, com isso tudo dito, eu acho que ele até que está indo bem nessa situação, né? Porque é o que ele falou, a gente pode perder o garoto aí por uma multa que é para os clubes aqui do Brasil de 10 milhões, que é uma multa ridícula por um lateral, que é uma posição escassa hoje em dia no futebol, vale-se muito lateral hoje em dia no futebol, a gente vê o que a gente sofre, os outros times também, é difícil lateral no futebol mundial, e uma grande promessa do Corinthians, mas que infelizmente, por culpa de maus negócios das gestões passadas, acabou levando a essa situação toda de uma dívida com o empresário que detém os direitos do garoto e, por fim, aí uma dificuldade de renovação, porque aí o cara quer também tirar o dele em cima do menino, né? E tá certo, é o trabalho dele, ele mexe com isso, ele tem que fazer ali a parte dele para ganhar o dinheiro dele. O problema é o Corinthians e como que ele faz as suas negociações, né? Então isso que tem que mudar, isso tem que mudar urgente, e aí é por isso, por causa dessas dívidas com esse empresário, o empresário querendo tirar também lucro do garoto que ele detém direito, não facilitou para o Corinthians renovar com o garoto, não conseguiu subir a multa, e o Corinthians, para não perder aí muito, já vai perder demais, para ficar aí um pouquinho no lucro nessa situação, acredito que até aí que é a situação que o presidente apontou, falou, o modo do qual ele geriu a negociação, por tudo que aconteceu, talvez até tenha sido o melhor a se fazer.
Infelizmente, digo aqui infelizmente porque é aquilo, né? Um monte de situação acarretou nesse final aí dessa situação do Denner. Uma pena mesmo. Uma jovem, ótima promessa do Coringão. Essa polêmica reacende a discussão sobre como o Corinthians vem lidando com as suas finanças e a base. Vale a pena perder um talento como o Denner por conta de dívidas acumuladas? Além disso, a relação com agentes como Juliano Bertolucci levanta a pergunta: o que o clube pode fazer para evitar esse tipo de situação no futuro? O impacto dessas decisões será sentido não só no campo, mas também na imagem do Corinthians como formador de talentos. E aí, fiel, o que vocês acham dessa situação? O Corinthians devia tentar renovar com o Denner a qualquer custo ou essa saída é inevitável? Deixe as suas opiniões nos comentários, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo sobre o Timão. Até a próxima, valeu, um abraço e vai Corinthians!